Olá, olá, boa noite para todo mundo que está acompanhando de casa. Eu sou Ana Carol Tomé, do Ser Criança é Natural, e fiz parte do educativo do Fabulários, e é uma alegria a gente estar aqui essa noite com vocês para mergulhar nessa experiência que foi Fabulários, que aconteceu em Canoas, Rio Grande do Sul, de setembro a dezembro de 2023. Quem conduz essa navegação aqui de hoje comigo é a Gabriela Romeu, que é pesquisadora das infâncias, autora de livros incríveis e curadora de fabulários. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ana Carol. Um prazer estar aqui. Boa noite para todas as pessoas. E este é um encontro para a gente celebrar um ciclo, né, de um projeto, que mais que falar de um projeto, é falar de um processo que envolve um tema urgente, fundamental, que é a relação da criança e da natureza, né? É a escuta dos territórios, e é como a gente faz isso em processo, né, com a educação, com as escolas, num espaço expositivo. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos para esta conversa. Bom, então hoje nesse encontro, né, a gente vai compartilhar um pouco do que foi Fabulares, a gente vai receber muita gente que fez parte dessa experiência, que faz, na verdade, porque a gente ainda Que faz. navegações, né? Então é presente, não é passado. Né? E a gente vai contar para vocês um pouco do que foi essa experiência, vai compartilhar os materiais, a cartografia, o site, e já já a gente dá detalhes para vocês de como fazer download desse material, como acessar esses materiais que a gente vai mostrar. Sim. Talvez para quem esteja chegando, né, que não conhece o projeto, a gente possa dar uma introdução, né, primeira, e já anunciar, né, que então hoje vai ter a gente fala que hoje é um encontro polifônico, né, são muitas vozes, várias pessoas vão aqui trazer um pedaço dessa jornada, né, para falar dessa exposição que se chama Fabulários, as águas, suas gentes, memórias, plantas, bichos e outros seres, né? Esse nome que já é um rio caudaloso, assim, né? Então, esse é um projeto que costumo dizer que ele vem das histórias de furos, de garapés, de sangas, de corichos, de corguinhos, de muitos rios brasileiros, né? De uma escuta das infâncias em diferentes rios. E esse tanto de água, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais, assim, estou usando essa metáfora, né? Esse tanto de água que traz histórias de meninas e meninos, mulheres e homens, velhas e velhos, né? Intergeracional, deságua em Canoas, no município do Rio Grande do Sul, e lá, junto com a cidade, né, mais especificamente com a Secretaria de Educação da cidade, também em parceria com a Secretaria de Cultura, a gente constrói esse projeto, né, junto com vários artistas, né? Então, hoje, nestas navegações, assim, a gente vai conversar com os parceiros desse projeto, né? Minha parceira Marlene Perê, né, na pesquisa, eu na curadoria, Ana Carol Tomé, na coordenação do educativo, na cenografia, Silvana Marcondes e Júlio Doxer, também no educativo, Ana Paula Campos, Thaís Caramico, Bruna Martins, Luísa Capalbo, né? E na Secretaria de Educação, na SME de Canoas, eu queria destacar, né, a participação da Juliane Falcão Gavião, da Ana Paula da Silva, que não está aqui hoje, mas está representada por todo o processo que a gente viveu juntas, e as educadoras Tanise Reginato, Tânia Márcia, Rosângela Camargo Fiuza, né? Também queria deixar aqui que nessa navegação, deixar nosso agradecimento especial para a Camila Alves, que não está aqui nessa noite, mas a Camila é diretora-geral do projeto e ela é quem sonhou essa barca primeiro, né? E nos convidou para a gente pensar
este projeto, que acaba criando, na verdade, né, que é uma exposição, que nasce como uma exposição, né, que tem como nascedor esse chamado para uma exposição, mas a gente entende que é mais do que isso, né? É um coletivo pensando essa relação das infâncias e da natureza, mais especificamente das águas. Então, acho que queria fazer essa introdução, Carol, para você poder seguir, que eu acho que coloca as pessoas nessa barca também. Com certeza, Gabi, fundamental, né, para a gente saber aí o caminho que a gente vai seguir por esses rios hoje. Antes da gente seguir pelos rios, falta um crédito ainda. Eu ia falar esse agora. Então fale, Carol, puxe ele. É importante a gente contar, né, que essa exposição ela só existiu porque ela teve a produção executiva da Vermelho Produções e foi realizada em Canoas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Ambiental Metrosul e do Instituto Aegea. E vamos ver como é que foi um pouquinho dessa exposição? Posso compartilhar vamos. Pra gente... Agora. Que eu acho que tá lindo demais, gente. Vamos ver um pedacinho. É uma exposição que traz esse elemento tão essencial à vida, que é a água. Então, acho que a exposição vem dialogar com esse quintal dessa casa, que é maravilhoso, né? Essa casa dos Rosas aqui, né? O Parque dos Rosas. Esse projeto nasceu do desafio de propor uma ação cultural para Canoas. Foi uma proposta idealizada para trabalhar com a infância. A exposição Fabulários tem as infâncias como rota e rumo. Eu gosto muito de pensar assim, quantas vezes as crianças já tiveram a oportunidade de brincar com essa experiência do fluxo da água. Nessa exposição acredita que a criança precisa ter o mundo ao seu alcance. Então, diferentemente de outras exposições em que não é possível tocar, nessa exposição a criança manipula os peixes, pesca peixes e pode descobrir o que tem dentro deles, investiga e cria histórias em mesas de luz e com retroprojetores, brinca ali com diversas texturas e pode criar dentro deles, investiga e cria histórias. Nessa exposição a criança manipula os peixes, pesca peixes e pode descobrir o que tem dentro deles, investiga e cria histórias em mesas de luz e com retroprojetores, brinca ali com diversas texturas e pode criar narrativas, seguir fabulando, sejam histórias das águas ou de outros contextos. Como é que a gente vive uma experiência? Mais do que aprender, é viver uma experiência. Porque depois, quando a gente crescer, a gente vai lembrar daquele dia que a gente foi naquela exposição. São essas experiências que marcam e que são da ordem da vivência, não são da ordem de um aprendizado formal, sabe? Então, acho que é um pouco sobre isso, essa exposição. Ai, que delícia, né, Ana Carol? A gente poder viver um pouquinho de novo esse processo, vendo esse teaser que é um apanhadinho mesmo, é algo curto, já adiantando ao longo, a gente, no momento dessa conversa, a gente vai indicar para as pessoas onde elas vão poder ver mais sobre essa exposição, vários outros conteúdos, né? Mas eu acho, Ana Carol, que vale a gente contar um pouquinho da concepção de estudo, né? As pessoas puderam apreciar um pouquinho das imagens gerais, assim, né? E dizer que Fabulários teve como nascedouro, assim, como fonte, né? Um pensamento da estética de 3 lugares que rondaram a gente na criação, né, desde o começo dessa exposição, que vale destacar que é uma exposição que nasce junto com o educativo, né, um projeto que
pensamento do educativo, ele está ali já na largada, né? O que não é sempre assim que acontece. Mas foi assim, e eu acho que isso faz toda a diferença. Mas a exposição Fabulares, ela tem como lugar de investigação, né, que a gente trouxe para pensar os espaços e pensar os percursos das crianças, o lugar do quintal, né, um lugar bastante especial para as infâncias, o ateliê e o laboratório, né? Então, esse lugar, né, em que está o brinquedo, o fazer artístico, né, a investigação científica, né? Nessa fricção, nesse diálogo entre a arte, né, a imaginação, a ciência, né, misturando ficção e ciência, né, as fabulações a partir desses lugares, pensando os rios e as águas. Então, uma exposição que, mais do que falar sobre os rios e as águas, né, na concepção a gente buscou, né, o projeto como um todo, é falar com as águas, né, pensar com as águas, pensar o elemento, a relação com o elemento, essa experiência com o elemento. Acho que aqui algumas fotos que podem ir rolando podem também ir ilustrando um pouco assim o que a gente fala, né? Então, assim, como é que sensorialmente a gente provoca as crianças e suas famílias para pensar esse elemento, né? Que está tão longe e tão perto, né? Tão a gente, né, a água. Então, a concepção, ela parte daí. Também acho que outro ponto importante para dizer, rapidinho, é que Fabulares traz, assim, como cerne, né, uma escuta das infâncias. Então, é um projeto que nasce já desse lugar, né, de escutar as infâncias em diferentes beiradas de rios, e quando deságua em Canoas, vai buscar, né, as infâncias ribeirinhas de lá. Não só, também vai ouvir as crianças que estão também, talvez não tão próximas desse elemento no seu cotidiano. Eu acho que, para continuar falando um pouco da exposição, eu queria chamar a Silvana Marcondes e o Julinho, que eles podem contar, né, como é que foi essa nossa embarcação, essa nossa viagem para pensar o projeto. Boa noite a todas e a todos. Sou Silvana Marcondes, da Divalo Produções. Boa noite, eu sou o Júlio, cenógrafo, junto com a Silvana. E a gente, junto com a Gabi, o Educativo, a gente vestiu esse espaço, né? Ajudou a vestir esse espaço para poder virar um campo de brincadeiras. A gente ocupou, então, a exposição aconteceu na Casa dos Rosas, que é um aparelho cultural de Canoas, né, que nos acolheu muito bem, e é uma casa antiga que do lado tem junto à casa um grande quintal que aparece, né, que vocês estão vendo nas fotos. Então, a gente fez assim um percurso, né, que pensou como que chega essa criança que está vindo da escola, esse visitante, e vai mergulhar nessas águas todas que a gente fala. Então, o primeiro momento, assim, você chega na exposição, a gente tem um lugar que chama de chegança. Então, tem um portal com um formato que parece de uma espinha de peixe, de uma estrutura de um barco, que você chega na exposição e começa a adentrar esse mundo, né? Tem várias proposições, umas bandeiras, e o educativo tem um mapa em que tem uma série de proposições, de perguntas e por onde caminhar. E aí você vai entrar na casa e vai começar a adentrar a exposição. Então tem primeiro um mergulho com umas águas por cima, né? Que lembra um pouco essas decorações de festa popular, com bandeirinhas, né? É um corredor onde você mergulha e você vai cair dentro do laboratório. Aí esse laboratório é o lugar da investigação. Então, o que vai ter esse laboratório, né? Como se estivesse lá dentro da água. Então, vai ter um grande boticário, um armário cheio de águas reais e imaginárias de vários lugares, toda uma memória das beiras de água de Canoas, né? No Paquetá,
do Guaíba, né? Essas memórias das margens dos rios. Tem uma grande pescaria aqui em vários peixes aqui em cima, em que você pesca por cima esse peixe. Por baixo. Por baixo, ele está em cima de você. E aí você abre essa barriga do peixe, lá está contando uma história sobre esse peixe. E tem uma grande mesa de luz, que é lugar também de investigação de texturas, de fotos, também nas infâncias da beirada dos rios, né? Não só os rios que estão lá no sul, o Rio dos Sinos, o Jacuí, a Lagoa do Guaíba, né? O Lago do Guaíba, como outros rios. Depois você tem duas salas de vídeo, que é uma brincadeira que você brinca, você ainda está ali dentro da água e está brincando com os vídeos, e você está brincando junto com esses peixes que passam, essas cachoeira do meu água, avô, né? A cachoeira do meu avô, isso. E depois você tira a cabeça para fora, aí você chegou na sala em que você consegue começar a olhar as margens, aí vai ter uma série de fotos que faz parte do projeto Infâncias também. Vamos falar do Samuel Macedo, que é um fotógrafo maravilhoso, e também faz os vídeos, que tem vários vídeos nessa sala com histórias de pessoas de Canoas, né, que vão falar. E aí, quando você pôs a cara para fora, aí você vai ver fotos dessas infâncias, você vai Pelo ver Brasil, né? Uma cobra sofá, que é uma cobra d'água. Que é um mito que percorre por vários lugares do Brasil também, de ter essa cobra gigante embaixo da gente para sustentar, né? A gente tem uma embarcação e dá ênfase a uma coisa, assim. Eu acho que quando a gente coloca a escuta em Canoas, né? A escuta das águas, né? Como a Gabi traz, a gente entende que um tempo da água é outro, né? Então é um lugar que a gente priorizou o não digital, né? A pesquisa do manual, da brincadeira, de um tempo que não precisa de tela, né? Por mais que tenha um ou outro vídeo, é um lugar onde a criança brinca e daí quando sai e fala, nossa, eu aprendi tanta coisa, né? Não é uma exposição mastigada e só de passagem, né? Uma exposição que a gente pensou na cenografia para ter esse mergulho dentro do rio mesmo e ficar num tempo que a gente não presta mais atenção, né? Acho que foi uma exposição de encontro, a gente foi mega bem acolhido em Canoas, como a Gabi colocou, muito do que veio na exposição, da cenografia, já veio da cidade de Canoas, de escutar a população, né? De apresentar esse aparelho público que até então era pouco usado. Era uma felicidade estar cheio de criança, estar cheio de família, num lugar que é público, que é todo mundo, que é um museu, né? Eu acho que, e passando essa sala do barco, a gente vai sair para o encanto, né? Vai para o porto, mas antes, nessa sala do barco também tem as Canoas Bibliotecas, cheias de livro, que depois vão falar, Thais vai falar, que foi toda uma pesquisa, uma curadoria de livros, uma pescaria literária, né? Toda uma biblioteca para você sentar e se deleitar com a literatura que vai falar dos rios. Saiu, então, daí quando você sai da água, você chega no porto, e aí a gente faz um porto ateliê, que vai ter uma série de atividades. A proposta é essa de fazer. Então, tinham 6 oficinas possíveis de fazer com várias idades, com vários públicos, e que daí também o pessoal do Estúdio Voador vai poder contar um pouco. E depois que você passou por esse porto, você vai lá para o quintal. Aí é o deleite de encontrar um rio, aí você encontra água correndo, né, de um coxo para outro, com pedras, com conchas, com bambus, e possibilidades do brincar, né, ali tátil, mesas de descobertas, assim, uma mesa espelho em que você via o céu refletido, uma mesa também boticária que você podia mexer por terra, tinha fazer comidinha, né? Fazer comidinha, tinha como chama isso? Um moedor de um cadinho, né? Um pilão. Então tinha esse momento de brincar, e para finalizar, a gente tinha uma oca, que era um lugar de encontro, né, com uma escuta, tinha um áudio da Nina Blaut, da Nina Blaut, de uma liderança indígena lá do sul, que
fez uma fala super importante sobre essa relação com a natureza, e era um lugar também que tinha um instrumentos, era uma outra proposta também, uma outra oficina de experimentar a musicalidade e essas relações. Então, esse era todo o caminho que a gente fez, né, junto, lógico, com a Gabi, com todas essas criações, para a gente proporcionar esse mergulho pelo Fabulários. Ah, e foi lindo, né, gente, essa construção, foi muito maravilhosa. Deu muita potência, acho que essa construção de todo mundo junto, né, Gabi? Sim, eu acho que, né, disso que vocês falam, né, a gente destacar ainda essa questão das materialidades orgânicas, né, Julinho e Ivana, o quanto que vocês priorizaram, o quanto que foi muito importante, né, a gente trabalhar junto, né, vocês ali super junto com a pesquisa, apesar de cada um ali cuidar um pouco, né, do seu fazer, que era importante, né, as trocas foram muito... elas permearam todo o processo, né? Então, acho que isso foi assim como o educativo junto desde o começo, né? Acho que as trocas todas que a gente teve, né, em conceber isso, não só como forma, mas, né, um pensamento e forma, e a pesquisa foi fundamental, assim. E aí vocês trouxeram a Nina Blaut, eu queria lembrar, né, que a gente teve as sonoridades das águas criadas por essa artista que é do Sul, mora em São Paulo, mas é gaúcha, trazendo as águas, né, esse som das águas pela exposição, para que a gente pudesse ter essa sensação de beirada, de contemplação, né? Então, isso foi buscado no processo. Agradeço, gente. Muito obrigada, gente. Valeu, um beijo enorme. Beijo! Agora eu vou trazer aqui para a tela para contar junto comigo como é que foi os processos do educativo. A Luísa Capaldi, Estúdio Voador. Oi, Lu! Oi, meninas. Oi, Ano, Gabi. Boa noite. Estão aqui. Muito obrigada pela presença. Bom, eu queria contar um pouquinho, né? Acho que eu e as meninas do Estúdio Voador, que é a Luísa, a Thaís, a Ana Paula, a Bruna, a gente cuidou desse educativo para que, de fato, essa exposição não fosse só um lugar onde você vai e vê algumas coisas, né? Assim, a gente, de fato, cuidou. Acho que essa exposição foi ela inteira criada para que as pessoas vivessem uma boa experiência. Então, desde o princípio, né, a gente foi pensando, junto com que tudo a Silvana e o Júlio já trouxeram, como é que a gente ia pensando a formação dos educadores, nessa parceria que a gente teve aí com a Secretaria de Educação, mas também como é que a gente ia acolher todos os visitantes que iam chegar para, de fato, viverem uma boa experiência e que eles também tivessem espaço de participar ativamente, né, dessa exposição. Lu, então, eu queria convidar você para contar um pouco desse processo, como é que todo mundo participava dessa exposição, das oficinas. Então, primeiro que todas nós, né, todos nós também, Júlia incluso e muitas outras participações, mas era uma grande dança que a gente fazia para todo mundo se articular e entender qual seria a melhor forma da gente transbordar a exposição, né? Já que a gente está no vocabulário das águas, era como a gente tornava essa experiência do corpo da criança e que estava imersa em inúmeras narrativas e que Silvana e Júlio arrasaram, que eles teceram, né, o trajeto todo, então fica fácil de falar. Mas a ideia do educativo, que foi, né, como as meninas já falaram, feito muito imbricado com cenografia, com o próprio acervo, com as pesquisas, era entender o corpo mesmo da criança nesse espaço, tecer todas essas narrativas, né, e ter uma apropriação das canoas literárias, que a Thaís também do Estúdio Voador vai trazer um pouquinho mais para a gente, mas então se apropriar dessas narrativas que estavam nessa sala da Cobra Grande, com todas essas mitologias, e das narrativas que a gente tinha tentado tecer, né, enquanto acervo, mas que as crianças estavam ali narrando junto com a gente, sendo narradas de estar com o corpo lá.
E as oficinas surgiram como esse desejo mesmo que a Gabi trouxe de falar com as águas, né? Para além de falar com os rios, com as águas e com esse espaço. Eram 6 oficinas no Porto Atelier, sendo que algumas delas não aconteciam no Porto, porque a ideia também era a gente ocupar todos os espaços dessa casa incrível e da exposição, que dava muito pano para manga da gente trabalhar em outros espaços. Mas a gente tinha oficinas que era para traçar um rio coletivo a partir dos vocabulários das águas, a gente tinha oficinas para desenhar com água em pedra esse imaginário dos rios, então, e de uma forma muito efêmera, né, porque essa água evaporaria. A gente também teve a oficina que foi um super sucesso de carimbos com os peixes, esses peixes que a Silvana falou da pescaria, esses peixes da fauna brasileira, e as oficinas eram com os carimbos pela metade, para você também criar outras espécies e ter todo esse imaginário de rio. Tivemos uma oficina de mandar postais para as águas, então, como a gente fala com essas águas, qual é essa relação que as crianças poderiam tecer, né, a partir dessa experiência do corpo na exposição, o que elas gostariam de falar para a natureza e para todas as águas. E aí, enfim, a gente sai um pouquinho do porto, a gente tem uma oficina no quintal, nesse rio, né, nesse mergulho, então, de fazer vários barquinhos e brincar mesmo com isso. E uma das oficinas também, que era uma oficina de finalização dessa navegação, era na Oca, esse espaço de encontro que trazia muito para a gente, né, esse acolhimento, e um acolhimento muito externo, porque as crianças tinham alguns instrumentos musicais, mas elas já estavam imersas ali na composição da Nina e da fala da liderança indígena, e também um super quintal, né, um super cheio de outros sons que estavam ali compondo. Então, elas podiam compor essa última harmonia dessa jornada. Eu não falei de uma oficina muito linda, que bom, era uma oficina também de montar amuletos, né, porque uma vez falando de navegação, era para você saber o que levar nas suas navegações. Então, era um convite mesmo para você colocar algumas flores, frutas secos, ervas, e trazer nessa simbologia do que você queria transbordar para esse além-mar de fabulários. Então, acho que das oficinas é isso, e eu vou deixar a canoa de surpresa que a Tata vem contar para a gente já já. A Tata já vem contar para a gente sobre a canoa. Eu quero agradecer super de você ter vindo contar, assim, acho que é deixar a gente com gostinho, né? Assim, eu queria só fazer um enredamento, assim, né, do que o Júlio falou e depois a Lu, bem rapidinho, que eu acho que a gente vai ilustrando, né, cada um vai um pouco falando desses pedaços todos que foram compondo, né, mas talvez para quem não viveu a experiência, e talvez o que a gente queira também trazer aqui um pouco o quanto que o pensamento foi de convocar a criança nos seus fazeres, né, com o seu corpo todo, na relação com o elemento, né, então acho que isso que a gente vai descrevendo, né, de como as coisas foram pensadas e feitas, né, eu acho que é muito nesse lugar, né, da gente lembrar o quanto que a criança precisava viver com o corpo a experiência, né, então era essa convocação, e acho que isso é importante destacar, porque, né, acho que a Ana Carol vai ter a oportunidade de falar mais, né, dessa relação mesmo tão urgente que a gente precisa hoje pensar nos espaços de educação formal, não formal, com relação à criança, o corpo da criança e o corpo da natureza. Né? E, Gabi, a Ju, e aí falando disso, Lúcia já complementa, né? Acho que a Ju vai poder também dizer isso de um lugar da educação mesmo. Fala, Lu, desculpa. Não, eu ia dizer exatamente isso da Ju, que eu acho que ela contar da experiência também de como isso transbordou é mais incrível ainda. E acho que, para além do corpo, a tentativa foi todos os sentidos, né, Gabi? Então, exato, o corpo com todos os sentidos. Tentou todas as sensações ali, porque não era só, né, a criança ativa e do tato, não, a gente tentou ir ali de todas as sensibilidades, uma vez falando de água,
Então, acho que a ideia mesmo era enredar toda essa trama, e com muita sensibilidade, né? Muito do toque sensível de todas as possibilidades. E aí deixa eu contar das formações também. Joia. Não, e Obrigada, quando Lu. a gente traz esse lugar, né, da criança, deixa eu já tirar a Lu. Obrigada, Lu. E vou já colocar a Juliana aqui, que eu vou falar um pouquinho da formação, e aí já jogo a bola para ela também. Ju, obrigada por estar aqui hoje à noite, nessa noite com a gente. Quando a gente pensa uma exposição para criança e que considera o corpo inteiro da criança, todos os sentidos, a gente está pensando numa exposição para todo mundo, né? Então, que todo mundo vai viver boas experiências. Então, a gente está aqui nos comentários recebendo um monte de gente falando o quanto foi significativo, o quanto foi potente, né? Viver essa experiência aí com as crianças e com as famílias. Eu acho que tem esse lugar muito potente de todas as pessoas e cada uma das pessoas viverem a exposição do seu jeito, né? Então, acho que a gente pensar essa articulação com a formação da cidade, né? Já juntar logo de cara, né? Vamos fazer juntas essa exposição, a gente também pensar que todas as crianças têm o direito de viver essas boas experiências, né? Com a natureza, essas boas experiências culturais. E quando a gente traz a formação, a gente já convida os professores, né, que a experiência de fabulários não vai acontecer na hora que chega na Casa dos Rosa e depois acaba a hora que vai embora, né? É para a gente ter uma experiência contínua, de que a exposição começa antes da gente chegar, nas experiências que a gente vive todos os dias na escola, e por isso também que a gente tem na nossa cartografia aí esses relatos de experiências, né, de professoras e professores de Canoas. E as crianças vivem essa experiência na exposição e, com certeza, voltam de outras formas para as escolas, as professoras voltam de outras formas para as escolas, né, pensando em muitas possibilidades, com outros repertórios, com outras vivências que, com certeza, vão desaguar em muitas outras formas, né, nas práticas. Então, de fato, essa foi uma exposição para ser vivida pelas crianças, o antes, o durante, o depois, onde cada detalhe foi importante, né? Como a gente está trazendo, a gente já trouxe a Silvânia e o Júlio, a Gabi está contando, a Lu trouxe um pouco. Então, é importantíssimo a gente trazer essas questões da formação junto. E aí, Ju, eu quero convidar você para contar um pouco como que foi o envolvimento das escolas nesse projeto, né? É um projeto que traz a escuta local, que traz a relação com as águas e, ao mesmo tempo, foi um processo formativo. Bom, boa noite, Carol, boa noite, Gabi, boa noite a todos e todas que estão assistindo, minhas colegas da Rede Municipal de Canoas. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar hoje aqui representando essas colegas que foram lindamente inspiradas por essas águas que vocês trouxeram para Canoas. A gente foi, na verdade, para definir, eu só tenho duas palavras, a arte do encontro. A gente vinha num trabalho na rede municipal, formativo, sim, com toda a rede infantil, já pensando nessa questão da infância e território, já pensando, sabe, tecendo questões em relação a criar criança e a natureza, mas nem nos melhores sonhos a gente podia imaginar que a gente ganharia esse presente, porque foi isso, sabe? Eu já falei, eu vou falar de novo, a exposição, vir para Canoas, do jeitinho como veio, sabe, gurias, assim, foi o que a gente vê lá, os 3 meses de exposição, um percurso formativo, é um pedacinho de uma trajetória muito grande de trabalho de vocês, que se uniu ao trabalho também da formação de Canoas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte, meus colegas da rede infantil, das outras etapas também participaram, pessoas de fora do município, ali de todo o território, né? Vocês conseguiram abraçar essas pessoas. E foi muito importante para a formação, porque a gente vinha já
nessa trajetória, discutindo, e vocês trouxeram justamente um elemento que é o elemento água, mas é um elemento tão ancestral e que a gente, às vezes, dentro das escolas especialmente, a gente vai olhando para essa conexão com a natureza, o nosso planejamento cotidiano com as crianças, e a gente, às vezes, vai dando preferência para outros elementos, e vocês trouxeram de uma forma, com uma potência esse elemento água, para não só de forma lúdica, como de forma estética, que realmente cativaram as crianças de todas as idades. E no percurso formativo, eu preciso dizer que Canoas, ela teve, sim, em 2023, meio que um antes e um depois da exposição Fabulários. E eu preciso, assim, muito em parte a presença da Ana Carol, a presença da Gabi, de todo mundo que estava aí junto nesse projeto, sabe? Porque a gente não faz nada, a gente está sempre junto, é o coletivo, né? E as professoras chegaram, algumas até assim, água, enfim, né? A gente tem desafio, sim, para pensar água dentro da escola infantil, mas saíram de lá motivadas, e não só vendo as crianças, sabe? O quanto elas estavam aprendendo ali dentro. Enfim, gurias, assim, eu só tenho a agradecer para vocês essa participação. Vocês vão ser lembradas por muito tempo. Eu quero que vocês saibam que a gente vai ter que falar no Fabulários como presente também por muito tempo, tempo presente, porque ele está ressoando, essas águas continuam ressoando lá nas escolas, que hoje, dia de calor, as crianças estão brincando com água cotidianamente, sabe? Esse elemento está sendo mais presente dentro das escolas, e mais do que isso, foi para além, foi para as casas, para as famílias, né? Porque as famílias também circularam lá nessa exposição, participaram, de certa forma, desse caminho. É maravilhoso, Ju, trazer esses pontos. A gente ficou muito feliz de começar a nossa navegação por Canoas. E aí eu quero já ir colocando aqui na tela comigo algumas professoras que estão com as suas práticas compartilhadas na nossa cartografia das águas, né? Na nossa publicação. Vocês vão encontrar 11 relatos de experiências, né, de professoras e professores da Rede Municipal de Canoas, que compartilham com a gente como é possível a gente viver boas experiências com e na natureza, com o elemento água na escola. E Ju, a gente quer convidar você para seguir essa conversa com as meninas. Ótimo. Bom, a gente teve aqui além de toda uma trajetória formativa que eu já fui falando, sabe? As gurias, a Gabi, a própria Ana Carol tiveram informação, a gente deu sequência no nosso congresso, que a gente tem aqui na cidade também, com essa temática, e a gente continua investindo, né, em todas as outras temáticas relacionadas, especialmente a essa conexão com a natureza. E aí a gente vem se debruçando com algumas questões, sabe? Que aí cada uma das minhas colegas que estão aqui, que também são autoras, né, da publicação Fabulários, vai trazer um pouquinho da importância de se pensar essa conexão da natureza especialmente com as crianças ali numa escola da infância, que eu acho que a Tanise vai trazer um pouquinho para nós dessa parte aí, sobre essa questão. A minha colega Rosângela, que é diretora de uma escola infantil aqui na rede, vai falar um pouquinho desses desafios também, porque é desafiador também a gente construir essa trajetória, né, junto com as crianças, mas também com as famílias. E aí a minha colega Tânia, que é da outra etapa, dos anos finais, porque a gente ficou muito, muito surpreso que não só a educação infantil se envolveu, etapas, né, os anos finais, os anos iniciais marcaram presença também na publicação. E aí ela vai falar também um pouquinho sobre essa relação com o Fabulários. Bom, então vamos começar escutando um pouquinho da Tanise, que é professora da EMEI Vobabali, e vai contar para a gente um pouco de qual a contribuição das práticas envolvendo a relação com a natureza e o elemento água no currículo escolar. Boa noite, Tanise. Boa noite a todas. Bom, primeiro queria dizer que é uma alegria e uma honra estar aqui junto de tantas pessoas que pensam e almejam uma educação fabulária para as nossas crianças nas escolas.
E ouvindo vocês, né, e lembrando da formação para as educadoras da rede, lembrando da visita à exposição que a gente foi com as crianças, eu levei minha turma, uma turma que a princípio pensava, nossa, vai ser bem desafiador, porque são crianças bem pequenas, né, de 2 anos, 2 anos e meio, e também da proposta sobre a qual eu escrevi na publicação. Eu penso nesse conjunto todo, como o nome da publicação já diz, em uma grande cartografia das águas. E como esse elemento ele nos liga e nos constitui enquanto natureza que somos. Porque nós viemos das águas, nos primórdios da humanidade, e em cada gestação, em cada nascimento de criança, a água ela se faz presente como um elemento de inauguração da vida, que é o que nós, que estamos nas escolas das infâncias, né, especialmente na educação infantil, estamos lidando com isso, com os primeiros anos de vida, com essa inauguração, né, da criança no mundo e na vida coletiva em sociedade. E também pensando nisso, assim, pensando nisso que a água, por isso ela é tão importante nas práticas escolares, nos currículos das escolas infantis. Importante porque eu penso que brincadeiras e propostas com água, elas sempre são um convite à experiência, à sensorialidade e à conexão da criança com a matéria. E em uma presença assim que permeia ritmos, formas e transformações da vida, que é mais ou menos o que diz o autor Gandhi Piorsky, que está lançando agora um livro sobre a água, assim, que eu estou já louca para ler. E então, quando eu penso nas crianças engajadas, quando eu lembro das mãozinhas delas lá nos tanques de água, mexendo nas conchas, jogando água para cima, curiosas, brincando, experimentando, e também no percurso do rio simbólico, com pedras, pincéis e água, que eu fiz em uma proposta posterior no chão da escola com as crianças, eu tenho certeza que um currículo escolar potente é aquele que possibilita práticas para nutrir o interesse das crianças pelo mundo, como bem diz a Ana Carol. E acho que foi muito importante, assim, a exposição, a formação dos professores foi essencial, porque sem formação a gente não consegue, às vezes, pensar em outras possibilidades, né? Inclusive para trazer, para desmistificar esse elemento na escola, né? Na relação com as crianças. E acho que é isso, assim, vamos brincar muito e experimentar muito, nos aproximar, né, dessa natureza, porque é na natureza que a gente se mantém e sem ela a gente adoece, né? Então, acho que essa é a importância desse elemento dentro do currículo da escola. Obrigada. Maravilhoso te ouvir, Tanise. É ótimo a gente ir conhecendo um pouquinho mais das experiências que que estão na cartografia, até para a gente ficar com gostinho de ir lá e conhecer um pouco mais, né? E depois, então, vão lá, confiram qual é o relato de experiência da Tanise. E acredito que a Tanise trouxe elementos muito fundamentais, assim, de como é que o brincar, né, o experimentar o mundo, ele está dialogando o tempo inteiro com o currículo vivo, né? E a gente precisa que isso aconteça, né? A gente precisa que as crianças vivam essas boas experiências e que a gente, como educador, entenda onde é que essas aprendizagens estão acontecendo aí. Então, agora eu queria chamar a Tânia para contar um pouco, a Tânia, que é professora da MF Tancredo Neves, e queria que ela contasse um pouco como é que a água, como recurso pedagógico, já estava presente nas práticas da sua escola. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, todas. Primeiro, eu queria agradecer esse convite para estar aqui, né, representando as colegas dos anos iniciais. A gente chama de anos finais, mas ainda não é. Dos anos iniciais das escolas aqui da rede. E eu quero começar dizendo que eu gosto muito dessa palavra percurso, né? Pois lembra essa coisa do movimento, da fluidez. E se eu pensar no meu percurso aqui nessa rede, que já vai fechar 34 anos, eu sempre vi a água, né, esse elemento que é tão vital para todos os seres, eu sempre vi fazendo parte de conteúdos trabalhados em aula, né? Nos anos iniciais tem muito
já começa, a gente precisa aprender muito com a infantil ainda. Né? A gente já começa a se preocupar muito com essa coisa do conteúdo. Então, o ciclo da água, os estados físicos, a importância nas casas, no comércio, nas indústrias, o dia da água, o consumo, o desperdício, essas coisas sempre foram trabalhadas, né? Nas escolas como um todo. São coisas importantes, que nem a Gabriela estava dizendo há pouco, né? São conhecimentos formais, que são importantes também, mas e são trabalhados, né, pedagogicamente. Só que a exposição Fabulários, ela trouxe para a gente uma perspectiva diferente e inédita, eu penso. Como a Ju falou, antes da Fabulários e depois da Fabulários. Para quem teve a oportunidade de estar lá, né? Por isso que eu até já coloquei no chat ali, que deveria ser uma exposição permanente aqui em Canoas, porque muita gente não conseguiu, né, participar de tudo. Enfim, na Fabulários era pensar a água como um elemento gerador de brincadeira, de experiências, né? Pensando a água como um percurso das narrativas das gentes, dos bichos, das plantas, né? Como estava escrito lá no slogan, já nos convidava, né? A Fabulários trouxe para cada pessoa que passou por ali experiências sensoriais, que alguém estava dizendo aí também, não me lembro qual de vocês falou, né? Que o ouvir, o tocar, o ver, o cheirar e quem sabe até um degustar. Não sabemos se as crianças não tomaram aguinha nas canequinhas que tinham por lá. Que transformava aquilo tudo em encantamento para todos, inclusive para as turmas que eu levei, que eram alunos de 5º ano, né? Alunos já, estudantes com 10, 11 anos de idade. Então, eram vivências que ultrapassavam aquela coisa didática e de conteúdo, como a gente está muito acostumado a ver nos anos iniciais. Eventualmente, tem alguma brincadeira com bexiguinha de água em dias muito quentes, enfim, né? Mas não tem essa coisa lúdica que a gente pôde vivenciar lá na Fabulários. Depois que eu levei os 5º anos lá, a gente teve vários momentos, desde setembro até final do ano, dezembro, a gente seguiu fazendo um percurso literário, porque como eu era professora no passado do projeto Livre Leitura, eu aproveitei, então, a questão dos livros que a gente tinha lá nas Canoas Bibliotecas para montar um percurso, então, de literatura para a gente conversar sobre as águas. Mas nós começamos conversando sobre as águas para cada uma das crianças. Eles contaram experiências, né, na piscina, no mar, em açude, em lagoa de pescaria. Aquela aula parecia que não ia ter fim, assim, deles contando as suas experiências, né, motivados pelo que eles viram lá na Fabulários. E depois eu selecionei alguns livros que falavam sobre seres encantados ou criaturas das águas, porque a gente ia ter uma festa literária na escola e um dos livros de uma autora que iria lá falava em sereia. Então eu aproveitei e a gente começou a pesquisar e ler outras literaturas que falavam das sereias, né, de acordo com a mitologia africana, indígena, a europeia também. Então a gente ampliou essa questão dos seres, né, das sereias. Passamos por questões da diversidade também, com o livro Maremoto, que estava lá na Canoa Biblioteca, o Julião, a sereia, que eu acho que também estava lá. E finalizamos com a questão da conscientização, né? Porque justamente no momento que a exposição esteve presente em Canoas, a gente estava passando por uma situação de muita chuva e enchentes aqui no sul, enormes, a seca na Amazônia, as temperaturas elevadíssimas, um pouco fora de época lá em todo o sudeste, norte, né? Então a gente estava sendo bombardeado por essas notícias e isso não tinha como a gente não conversar sobre isso também. Então a gente fez, né, esse percurso finalizando com essa questão da conscientização, de a resposta que a natureza está dando para as intervenções humanas, né? Que tem a ver com esse percurso todo. Enfim, foram 3 meses de diálogos muito potentes, né? Eu fiz para registrar esse nosso percurso, que a gente chamou também de um percurso de um rio. Não sei se dá para ver direito. Não consigo mostrar. Do outro lado tem registrado todas as atividades e os livros que a gente fez. Assim, é um livro artesanal que eu fui registrando. E para encerrar, eu me apropriei de
uma escrita da Gabriela Romeu lá no belíssimo Diário das Águas, né? Onde ela escreve sobre os mares e as marés, que ela diz assim: ontem, sentada na ponta do trapiche, ouvi um lamento baixinho. Era aviso de maré enchendo, água de novo, saudosa de transbordamento. E aí que a Fabulares continue transbordando para muita gente através dessas cartografias das águas. Aqui por Canoas ela segue respingando, porque no dia da abertura a Gabriela também conversou comigo para a gente fazer uma formação também para as professoras dos anos iniciais, e daí eu e a minha colega Franciele Vanzella fizemos, e dessa formação, inclusive é nossa contribuição para o texto aí publicado, surgiu o CALI, um grupo Canoas Literárias, onde a gente se encontra uma vez por mês, por enquanto virtualmente, mas já estamos agendando o encontro presencial também, para continuar conversando sobre leituras, né? Até agora a gente está indo já para o nosso 5º encontro, e todos os livros que a gente leu e discutiu e conversou sobre eram livros que estavam lá na exposição, né? Na Canoa Biblioteca. Enfim, continua respingando, nos molhando, e a gente segue navegando nessa exposição aí. É isso. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela Fabulares aqui com a gente. Obrigada, Tânia. Uma delícia te ouvir compartilhar essas experiências com as crianças, assim. A hora que você mostrou o livro, é que eu tô vendo todo mundo que tá nos bastidores, mas a hora que você mostrou o livro, você fez, sabia a cara do pessoal que tá aqui nos bastidores, assim, ó. Eu vou fotografar e filmar e colocar. Eu queria esperar. Por favor, tá todo mundo querendo saber os detalhes aí desse livro que você fez com as crianças. Por favor, compartilhe com a gente. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante aí dessa questão das crianças do ensino fundamental, que a gente já vai sistematizando um pouco mais o conteúdo, e a gente acaba olhando para as águas sempre do lado vazio do copo, né? Porque é o do desastre, é a da seca, é a da poluição. E a gente perde esse lugar das possibilidades, da brincadeira, das experiências, né? Dos encontros. Então, ter essa oportunidade de viver Fabulares, acho que traz esse lado do copo cheio para as crianças, de tantas boas experiências que elas podem viver com esse elemento água, e que sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental não precisa tirar isso delas, não tem que tirar delas, né? As crianças do ensino fundamental precisam seguir vivendo boas experiências com a natureza, com a água, com o mundo, né? E também tecer diálogos, né? Mas a partir desse repertório cheio de vida que elas conquistaram, né? E não só colocando esse foco, né, nas tragédias e nos desastres. Então, que bom saber que reverberou dessa forma com as crianças da sua turma. Que lindo saber desses afluentes aí que estão surgindo, né, de grupos de leitura e tudo mais. E agora eu queria convidar a Rosângela, que é diretora da EMEI, professora Terezinha Pergolina, para contar para a gente quais os desafios de se trabalhar com o elemento água na escola. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Então, assim, no início, nós tínhamos um espaço que foi construído, que se chamava um Espaço Água, e onde tem um chuveirão imenso e um pequeno tobogã construído de cimento que as crianças brincam. E eu achava que aquilo estava ok, as profs também achavam que aquilo estava ok, a água num espaço, o espaço delimitado e ok. Depois do Fabulários, o que acontece? As meninas buscaram outras experiências, outros momentos para se trabalhar com a questão da água, outras propostas. Então, hoje tem água na bacia, a água na colher, a água na concha, a água colorida, a água transparente, bolha de sabão, banho de chuva, observação da chuva. Então, assim, se viu que aquilo que se fazia era muito bom, as crianças amavam. E eu lembro que tu, Ana, tu perguntaste para mim, na Tergolina se brinca muito com água, e eu te disse sim, mas eu vou te dizer que hoje em dia se brinca muito, muito, muito mais com água, né?
E o interessante é que nos dias de hoje, assim, está muito quente, né? E se tu andar pela escola, tu vai ver que tem vários momentos e tempos acontecendo com a água. Então, é no solário, é na sala de referência, é no espaço água, é no nosso quintal, no espaço pracinha. Então, assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo na escola. Não precisa mais ter aquele espaço delimitado, porque assim, ó, se nós temos um rio dentro de nós, né? E se o nosso rio ele entra em contato com os outros rios, com o rio coletivo, como é que tu vai... A água é algo que tu não consegue nem segurar na tua mão, né? Que ela passa pela tua mão. Como é que tu vai fazer que isso seja algo tão assim, limitado? Então, hoje em dia se brinca muito, muito com a questão da água. Eu vejo assim, as meninas cada vez, assim, a escola, o pedagógico, buscando cada vez mais se buscar novas possibilidades, né? Nossas famílias, elas tinham uma resistência inicial, como eu te falei, por causa que o Rio Grande do Sul, nós temos os ITs, as questões assim. E daí nós fizemos um formulário onde os pais autorizam as crianças a brincar com água. Daí, para nossa surpresa, nós temos 154 famílias e as 154 famílias autorizaram. Então, as nossas crianças, elas brincam com a água, elas brincam com a água que se transforma a terra no barro, elas se sujam, elas levam a sua sacolinha, né, com o bilhetinho dizendo das suas experiências. Então, assim, as famílias conseguiram entender e fazer parte desse mundo, né, que é tão importante, essa questão da água. E, assim, ó, a questão da água, ela traz uma diversão para as crianças. Ela é algo que tu brinca, que tu se diverte, e tu tem um aprendizado muito grande quando tu tem esses sentimentos que... eu vejo meus bebês, né? Porque na nossa escola nós temos crianças bebês. Nossos bebês só com a fraldinha e brincando na água. E daí vem um outro bebê e auxilia. E eles... é prazeroso. Então, assim, não é só os nossos maiores que brincam na água. Nossas crianças, desde que chegam na nossa escola, até as nossas crianças que estão indo para o fundamental, e eu fico muito feliz de saber que no fundamental eles vão continuar podendo brincar com água, né? Então, assim, as nossas crianças, eles têm esse contato. Então, assim, os desafios são diários. Eu vejo as meninas... eu ouvi uma fala essa semana que as crianças estavam brincando e a prof disse, a próximo dia eu tenho que me organizar melhor. Então, a prof estava com uma preocupação de como ela vai se organizar para ser mais prazeroso ainda para a criança, mais leve para a criança. E, assim, o que eu vejo que nós temos que possibilitar na educação infantil, nós temos que possibilitar como educadores e trazer a natureza, buscar a natureza cada vez ficar mais próxima de nós, é muito importante. Então, e eu acho que é o nosso papel como educadores. É isso. Ai, obrigada por compartilhar, Rosângela. É uma alegria saber que é isso, né? Quando a gente pergunta, brinca com a natureza aí? Brinca com a água aí? A gente fala, brinca. Só que sempre dá para ser um pouquinho mais, né? E você trouxe algo muito potente. Nós falamos que é isso, a gente precisa possibilitar. Então, quando a gente amplia repertório, quando a gente vai entendendo os processos, os percursos das crianças, as investigações de todas as crianças, né? Dos bebês até os maiores, a gente consegue se organizar, a gente consegue pensar em cada vez mais possibilidades para que cada criança viva uma boa experiência desse mundo, né? Porque é isso, estamos aqui, né, nesse lugar de educadoras para promover boas experiências para as crianças, para elas aprenderem com a natureza, na natureza, imersas nesse mundo todo. Gabi, quer comentar alguma coisa? Então, eu queria dizer, né, que a gente ouvindo, né, estas educadoras e investigadoras tão incríveis de Canoas, né, deixa mais ainda evidente quanto que este projeto chega num município em que a gente poderia dizer que o terreno é fértil para essa questão, mas era caudaloso, né? Era um lugar caudaloso, de águas profundas para pensar esse tema, né? Para pensar a água, que de fato é muito desafiador, esse elemento que é da memória e é também da imaginação, né?
e que não é da contenção. Então, é bastante desafiador, e a gente fez isso, né, juntas, né, fizemos isso juntos, e não podia, a gente não podia ficar, né, viver esse processo sem ter um registro, né, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa do registro, assim, e a gente sabia que a gente precisava ter um registro, então, uma publicação, né, para quem de repente está chegando agora, assim, uma publicação nasce desse encontro, dessas tantas águas que a gente foi trazendo aqui, né, Ana? Acho que isso foi bem importante. Foi super importante. E aí quero agradecer a Juliane, quero agradecer Rosângela, Tanise e Tânia por estarem aqui nessa noite, mas também agradecer a todas as outras professoras, professores, educadores, educadoras que participaram também, né? Porque não são só o relato delas que está lá, são 11 experiências do município que estão lá registradas. Então, como vai estar disponível para download essa publicação, né, de forma gratuita, a gente tem o desejo de que essas práticas inspirem muitas outras crianças, de berçário, fundamental 1, de fundamental 2, de médio, de todo mundo, né, a brincar com água, a viver boas experiências com o mundo, e eu tenho certeza que vão inspirar. Muito obrigada, meninas, por estar aqui hoje e compartilhar essas experiências com a gente. Boa noite, vou tirar vocês, vou colocar vocês lá nos bastidores. E aí, agora a gente segue para um quarto momento do nosso encontro, né, Ana Carol? Em que a gente traz um pouquinho, a gente mergulha um pouquinho mais em alguns temas, tudo um pouco breve, tudo breve, na verdade, porque vai poder ser aprofundado isso numa publicação, em vídeo, que está tudo num site que logo a gente mostra. Então, acho que vale a gente lembrar as pessoas que a gente vai indicar aqui, onde elas vão poder saber mais sobre tudo isso. Exato. E para a gente começar esse mergulho, eu vou trazer aqui na tela a Marlene, junto com a Gabi, para elas contarem um pouquinho. A Marlene e a Gabi também compõem essa equipe de pesquisa, junto com o Samuel, a pesquisa da exposição, né? Porque tem um diálogo, uma articulação com uma pesquisa que já vem acontecendo há anos aí com o projeto Infâncias, e que para essa exposição dialogou ali com o território e escutou as crianças. Então, eu queria convidar vocês a contar um pouco desses processos de se aproximar do território, mas principalmente para falar um pouco sobre a participação das crianças no processo. Bacana. Acho que vou passar para a Má falar, mas antes eu só diria que essa escuta, né, para ela trazer um pouco, essa escuta do território que para a gente é sempre uma abertura ao sensível, né? Um lugar do encontro, onde a gente vai criando percursos em rodas de conversa, né? Com intergeracionais, com crianças, com as famílias, em caminhadas, em oficinas, né? Em diversos convites nossos e muitas vezes das crianças e das famílias, para que a gente possa contar uma história juntas. Conta um pouco, Má. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Ana Carol. Boa noite, Gabi. Bom, eu estou aqui para contar um pouquinho, né, de como foi a pesquisa, né? Como que a gente fez essa abordagem, né? Como foi que a gente viajou por esses territórios, né? E eu queria dizer que a equipe, eu, Gabi, né, Gabriela Romeu e o Samuel Macedo, integrantes do Projeto Infâncias, né, nós navegamos nessa expedição, né, pelas margens do Delta do Jacuí, né, região de Canoas e Porto Alegre, para realizar uma escuta sensível sobre os saberes, as memórias afetivas e o imaginário dos povos das águas. Nessa confluência de vários rios, traçamos cartografias permeadas de histórias, mapas imaginários, ou não, né,
de quintais que vivenciam sua ligação intrínseca com a natureza. Essa pesquisa, né, nós viajamos pelos quintais das famílias, conversamos com adultos e com crianças, mas essa pesquisa priorizou, né, a relação da criança com esse elemento tão importante para a vida que é a água, né? E eu queria dizer que nós seguimos rotas, né, que procurou, né, resgatar os embalos, né, da primeira barquinha de uma criança, que é a barriga da mãe, né? E que também trouxesse, né, seus sonhos, suas brincadeiras, seus fazeres e saberes sobre as águas. E o resultado, claro, trouxe esse rico material, né? Então, eu estou aqui para celebrar, né, não só a confluência dessas águas tão potentes, tão bonitas, né, do sul, né, e de outros lugares, né, e para dizer que essa pesquisa se transformou, né, numa ferramenta lúdico-pedagógica para ser disseminada nas escolas, como fomento e valorização do patrimônio artístico e cultural dessa e de outras regiões, né? Então, foi assim que a gente fez aqui um pequeno recorte, né, de como a gente trabalhou, né, nesses territórios. Muito bom te ouvir, né? E aí você falando, uma coisa que eu traria, assim, um fiozinho só, porque a gente já está também num avançado aqui, e queremos trazer outras pessoas, mas que nessa escuta, né, quando a gente se abre, verdade, a escutar, os caminhos são apontados, né? E uma das coisas que a gente ouviu, né, que era uma fala de que as pescadoras, os pescadores, os peixes, né, as criaturas das águas, e quem vive ali tão próxima, né, as pessoas que vivem próximas desses seres das águas, tecem mapas invisíveis a muitas outras pessoas. Eles conhecem mapas e rotas que a gente, que não está naquele cotidiano, desconhece. E daí a gente foi criando mapas imaginários nas conversas, em que a gente pedia para as pessoas desenharem, né, esses mapas, essas rotas, nomes de lugares que não estão nos mapas oficiais, mas estão nos mapas da memória e da vivência, né, de desenhar peixes, espécies que às vezes já não eram mais encontradas naquelas águas, ou que enfim, eram especiais por alguma história, né, que aquele narrador, que aquela narradora trazia. Então, eu te agradeço por você ser minha parceira destas águas e de tantas outras, e que a gente vai aprendendo juntas, né, o nosso parceiro com Samuel Macedo, o Cabim Amor, a gente vai aprendendo a alargar essa escuta e tecer junto uma narrativa. Obrigada, viu, Má? Obrigada a vocês. Experiência riquíssima. Muito e aí, obrigada. acho que para... Não sei se a gente traz agora o filme da Brenda, se a gente vai para a conversa por conta do adiantado, porque o filme vai estar na... O que você acha, Ana Carol? O filme Acho que a gente segue na conversa e a gente deixa aqui o convite para vocês acessarem o site. Porque no site, entre os materiais, tem um vídeo da menina Brenda, da Praia do Paquetá, em que ela fala da relação dela com as águas, e foi uma das crianças que participou, né, desse processo. A gente não está deixando de trazer essa criança aqui, a gente está deixando de trazer aqui, mas isso está num conteúdo que vocês vão acessar. Então, acho que seria por isso a gente segue na conversa, Carol. Minha sugestão, mas veja, sinta aí você também. Não, seguimos. E aí eu acho que vale muito escutar a Brenda. Vocês fizeram uma entrevista belíssima com ela. Acho que esse lugar, né, de abrir espaço para a escuta das crianças foi muito maravilhoso. E acho que foi muito emocionante também quando ela se viu na exposição, né? Porque o vídeo dela estava... Ana Carol, eu não aguento. Vamos trazer a Brenda, vai. Tá bom, eu acho. Vamos trazer esse vídeo, vai. Bom.
Tá bom. Vai super valer a gente ouvi-la. Vale a pena. Espera aí, minha gente, que eu tinha tirado a Brenda aqui. As árvores, essas coisas. Espera aí. Eu moro aqui desde que eu nasci aqui. E eu não me sentiria bem em nenhum lugar, porque já faz parte de mim. O rio aqui, tipo, a natureza, assim, as árvores, essas coisas assim. Mas a importância do rio pra mim é como, tipo, é a importância da minha vida, que é o rio. Porque ele que traz minha água, porque a água que a gente toma é desse rio, mas é tratada, né? Porque ele é... Ai, sei lá, eu sempre converso, assim, às vezes quando eu tô num dia não muito bom, eu converso até com as árvores, sou meio doidinha, converso com as árvores, com o rio, mas acho que uma pergunta que eu teria pra ele, uma pergunta e uma desculpa. A pergunta seria se ele ficaria pra sempre aqui, porque, ai, sei lá, por causa que ele é muito importante pra mim e acho que pra todos ao meu redor também. E uma desculpa que eu daria por todos, porque não... Tipo, eu já joguei lixo no rio quando eu era menor, porque eu não entendia, assim, mas hoje em dia eu peço desculpas para o rio por causa que... E desculpas por todo mundo que joga lixo no rio, porque de qualquer jeito, uma hora a natureza vai se irritar com a gente, e a natureza é imprevisível. Uma hora ela vai se irritar e alguma coisa vai acontecer. Tem bastante lugares que meu pai me levava antes, porque agora meu pai não tá tão indo pra pesca assim, mas porque agora não é tanta temporada de peixe, essas coisas assim. Mas acho que um cuidado que um pescador devia ter, é porque de lá da minha casa quem pesca é meu pai, meus irmãos não gostaram muito da ideia, essas coisas assim. Acho que um cuidado que eles devem ter é o que pescar e o jeito de pescar, assim, porque tem muitos peixes que são sensíveis, igual temporada de piracema, essas coisas assim. A viola tá botando ovos, tipo assim, de bebê, assim, tá procriando, essas coisas assim. E então não pode pegar, por isso que nessas temporadas fica a polícia do rio, né? No rio. Eu não sei como é que se fala, mas aí fica a polícia no rio vendo, porque às vezes tem pescador que é ganoso e quer pescar mesmo assim. Daí, tipo, é um pecado ver aqueles filhotes de viola indo fora, porque não tem o que fazer com um filhote de viola, não dá pra comer um filhote de viola. Eu acho que um cuidado que eles deveriam ter é o tempo de pescar e o que pescar. Que bom, Ainda bem, que bom. né? Ainda bem, né? Ouvi a Brenda, filha da Janaína, da Praia do Paquetá, de várias famílias que estão ali vivendo cotidianamente a relação com as águas, né? E uma população ribeirinha que muitas vezes acaba ficando um pouco apartada, né, de outras relações, assim, na própria cidade. Então, muito importante a gente poder dialogar, assim, no processo. Foi muito rico, a Janaína veio junto com a Silvana e o Júlio também trabalhou na exposição, na montagem, né, então as famílias ficaram muito próximas,
assim, foi bem importante. Ai, muito obrigada, Marlene. Bom ter Obrigada, você Mar. aqui nessa noite. Bom, e agora eu vou contar rapidinho, mas muito rapidinho mesmo, um pouco sobre o quintal de Fabulários, né? Porque é uma exposição em que a gente pode ir conhecendo a vida de outras crianças que têm uma infância muito próxima aos rios e depois a gente viver esse rio, né? É de fato para a gente ter uma exposição que é vivida de corpo inteiro. Né? E a grande provocação, né? Que até na formação as professoras, você pode falar de novo isso? Sim, gente, criança pode brincar com água, criança tem que brincar com água, a gente precisa brincar com água, né? E ter essa experiência do viver o fluxo ali naquele riozinho, que foi, né, muito bem, cheio de detalhes pensado pela Silvana e pelo Júlio, e também junto com todo mundo, assim, né? Pensando nos materiais, pensando em cada possibilidade, porque foi um quintal cheio de intencionalidade para que as crianças vivessem de fato muitas das experiências que elas conheceram na exposição, né? Então, do criar barquinhos, do pesquisar os movimentos das águas, do investigar as diferentes pedras de rio, do poder olhar na mesa de espelho e ver o céu refletido e dialogar nessa brincadeira dos rios voadores, né? Como é que céu e água dialogam ali, e pensar em como é que a gente desenha e como é que a gente brinca com a água nessa superfície e se conecta com as nuvens, com as cores, com as ideias de movimento. E ter também ali naquele quintal presente uma bancada de investigação da natureza do entorno, né? Com caixinhas, com lupas, com potinhos e muitos materiais para a gente conhecer a natureza do quintal. Para que o quintal ele não fosse só uma paisagem ali que está acolhendo os movimentos das águas, mas que de fato também ele fosse protagonista. E foi lindo de ver o quanto essa bancada foi crescendo conforme as crianças iam passando pela exposição, né? Porque iam coletando sementes, iam coletando folhas, e como durou 3 meses aí de exposição, bom, muitos movimentos. Um dia tem uma semente, num dia tem uma flor, num dia tem uma folha diferente, e aí essa bancada, esses convites para investigar esse entorno foram crescendo junto com a exposição, né, Gabi? Então, o quintal foi muito fundamental para ter essa exposição de fato pulsando. E foi lindo de viver isso, o quanto a gente pôde viver alguns dias, principalmente com as famílias, né? Das crianças, de fato, quase que mergulhando ali, né? Entre as bacias, entre os rios. Teve uma professora... Elas mergulharam mesmo. Teve uma professora aqui que contou também que os alunos dela mergulhavam, porque é justamente isso, né? As crianças precisam viver essas oportunidades. Fundamental. Carol. E eu acho que só acrescentaria que nesse processo, né, foi bem importante ter uma monitoria muito engajada na proposta, né? Então, a Carol Martins coordenou, né, foi monitora e coordenou monitores, né, educadores, que recebiam as crianças, e o que a gente conversou no processo, né, o quanto que elas precisavam viver com cada turma uma experiência que seria única, a partir de percursos que foram pensados, foram estudados, né? Mas, porque quando a gente chega no quintal, né, é esse lugar da expansão do corpo, né? E as crianças precisavam viver isso na exposição, né? Saía do lugar do dentro, né, que contemplava, que escutava, que experimentava com as mãos. E aí, quando eu chegava no quintal, tinha, né, todos esses convites para viver gestos mais da expansão mesmo, né? Exato, Gabi. Foi, enfim, maravilhoso a gente ter esse quintal para essa exposição ser vivida. E aí, um outro mergulho que a gente quer dar aqui em uma outra base muito essencial dessa exposição de Fabulários
São as Canoas Bibliotecas, né? A exposição, ela parte, né, da pesquisa da Gabi, que vira aí um livro, o Diário das Águas, e como é que tantos outros livros abriram diálogos para também ampliar nossa conexão com as águas, ampliar nossa conexão com a natureza. E quero convidar a Thaís Caramico, do Estúdio Voador, para contar um pouco desse processo de pesquisa e de construção desse acervo. Boa noite, Tá? Boa noite, gente, navegantes todas e todos. Olha, eu tinha até escrito um roteiro aqui, depois eu falei, como é que fala? Depois de tanta gente contando tanta coisa linda, relembrando, emocionada, eu vou aqui pedir Rainha das Águas que me ajudem a organizar esse pensamento para não esquecer nada que eu tenho que falar. Mas fabulários, né? Assim, desde o começo, a gente sabia que a literatura infantil era um eixo, um alicerce mesmo da exposição, porque a gente está falando, né, de fabular, de histórias, de relações, e aí os livros para as infâncias têm esse lugar muito rico para a gente, né? E a Gabi, com o seu Diário das Águas, que saiu pela Peirópolis, com as ilustrações do Kamal, mapeou muito essa ideia de exposição, de experiência. E aí também, acho que sendo uma experiência, uma exposição de tocar, de ver, de sentir, estética, poética, enfim, casou muito com a ideia também da literatura, porque a gente acredita que os livros são uma forma de experiência indireta com a natureza, né, capaz de criar relações e vínculos. Então, desde o comecinho, a gente foi pensando que a literatura ela estaria muito dentro desse trajeto expositivo, mas também teria um lugar de destaque, e foi maravilhoso começar um arquivo coletivo, a muitas mãos, assim, primeiro trazendo de memória que livros brasileiros a gente tinha como referência para essa temática, ou que trouxesse a temática da natureza, mas que também tivesse uma abordagem sensível, né, para isso, assim, como é que a gente poderia senti-los e tê-los ali. Então, a gente foi colecionando e trocando essas informações, até que partiu para uma outra pesquisa mais de livraria, de biblioteca, e a gente chegou em muitos títulos e falou, lascou, né? Temos muitos livros bons, e como é que a gente vai levar isso para a exposição? E veio a resposta maravilhosa da Camila, assim, 80 títulos? Podem trabalhar com 80 títulos, porque a gente queria não só tê-los como fio narrativo dos ateliês, que foi o que aconteceu, das oficinas, mas a gente queria também garantir esses livros ali no espaço como um direito mesmo, um acervo para quem tivesse visitantes espontâneos ou para os agendamentos, né, mediados ali pelos monitores maravilhosos durante a exposição, mas que também ele fosse uma nascente para todas as escolas que às vezes chegam perguntando que livros são esses. A gente criou uma lista que está disponível na Cartografia das Águas, né, que pode ser baixada, que não é finita, obviamente, ela só tende a, né, ramificar e crescer, e aí a gente montou ali na margem, logo no começo, essas canoas literárias. Eu adorei que a Julinha e a Silvana falaram de pescaria literária, porque realmente foi. Então, os mesmos barcos ali da Praia de Paquetá, do Seu Vitor, estão na exposição, como uma instalação, sendo 2 estantes literárias com esses títulos, garantindo, acho que uma viagem mesmo pelos Brasis, assim, pelas infâncias, porque são livros que trazem a natureza, mas trazem mais do que isso, trazem as relações, né? Então, a gente fala de origens, de ancestralidades, de culturas, são livros que podem ser trabalhados ou contemplados de formas diversas, assim. E eu acho que a Canoa Literária é um pouco isso. Fico super feliz também de ouvir que já desmembrou, né, esse grupo mensal. Aliás, Tânia, depois a gente conversa, porque, né, eu quero participar desse grupo. É muito legal como os livros vão ampliando mesmo essa narrativa, essa vivência. Então, eles estão ali nesse percurso, as oficinas começam sempre a partir de 1, 2 livros que inspiram essas conversas ou essas propostas,
e eles estão ali garantidos com acesso livre para que as crianças, os adultos possam vivenciá-los mesmo, experienciá-los, né, como fabulários, assim. Acho que é isso. É muito bom te ouvir, tá? E realmente, a Tânia colocou no chat aqui que foi um cantinho que ganhou o coração dela, que acho que ganhou o coração de muita gente, porque era um canto que merecia assim, uma dedicação, e tinha gente que vinha ali só para. Vou visitar a exposição inteira, mas hoje eu vim só para ver essa canoa biblioteca, né? Que foi muito muito lindo, né? E que você fala, né, Tata, que esse acervo, né, que também ali era um convite para criar vários outros percursos, porque cada livro também e um livro com outro e outro, ele criava outra possibilidade de você entrar nesse universo, né? Então, das águas, que era o nosso desejo, né? Que os percursos fossem abertos, assim, né? Que as pessoas criassem suas fabulações, né? Seus enredamentos fabulares a partir, né? Desse encontro, dos encontros possíveis naquele espaço, né? E como você disse também, né? A gente destacar que essa lista, né, que foi super estudada, né, então Thaís Caramico vem estudando, mergulhando nessa questão, Ana Carol Tomé, também super dedicada a esse tema, Luísa Capalbo, né, Ana Paula Campos, eu tenho ali minha pequena contribuição também, Bruna Martins, né, que nos brinda com as imagens maravilhosas dela, e uma artista pesquisadora, né? Então, essa lista está na publicação, que eu acho que está chegando a hora da gente mostrar, não é, Ana Carol Tomé? Onde as pessoas vão poder investigar isso, porque eu acho que a gente fez todo esse percurso, né? Quem segue com a gente, ou quem entrou no meio, ou quem, enfim, a gente fez todo esse percurso para dizer que a gente viveu um processo coletivo, colaborativo, né, com diferentes pontas, né, da criação, das artes, da educação, né, das ciências, para que a gente abriu esse processo, porque a gente acredita muito que sim, é possível, né, levar essa experiência para outros territórios, né, cada um criar suas fabulações a partir da água, esse elemento que é o que a gente circunscreve aqui e por onde a gente navega, mas de outros também, né? Criando processos de escuta, construção de acervos, percursos pedagógicos, né? A partir de um elemento. Então, que isso sirva de inspiração para outras educadoras, educadores, outros territórios, né? E a gente está aqui para seguir dialogando, né, com essa exposição que teve uma primeira edição em Canoas, e a gente diz a primeira porque existem várias conversas, a gente não pode adiantar nada, mas há sim possibilidades de outras edições, porque é um projeto que, como a gente falou e reforçou, ele se dá no encontro, né, com os lugares, com os territórios, com as pessoas. Então, conta um pouquinho aí, meninas, contem, mostrem um pouco, dá vontade da Ana Paula Campos e da Bruna entrarem também, para elas contarem, elas criaram esse site super especial e que tem ali um pouco desse registro, né? Sim, e aí acho que é legal contar, tá? Se puder também vai me ajudando. Mas a gente tem aqui o site de Fabulários. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês saberem como acessa. Então, é fabularios.com.br, www.fabularios.com.br. E aí, a partir desse site, vocês conseguem navegar um pouquinho nessa exposição, né? Acessar as imagens, acessar as fotos, baixar aqui a cartografia, a gente já vai
mostrar para vocês, assistir alguns vídeos de como foram as visitas, escutar as crianças, né? Já que a gente falou desse tema tão importante, escutar as pessoas, enfim, a galera, né? As pessoas mesmo, as gentes que habitam essas águas ali da região de Canoas. Aí aqui em cima, nessa parte Navegue pela Exposição, a gente acessa esse mapa lindíssimo que a Bruna criou junto com a Ana Paula e com a Thaís, também com a Luísa, do Estúdio Voador, que vocês conseguem conhecer cada uma das sessões aí da exposição, né? Então, clicando em cada das ilhas sessões, como a gente chama, você vai entendendo um pouco da concepção e conhece as fotos que te levam para conhecer esse lugar, né? Então, cada um desses cantinhos, conhecer as experiências que as crianças e os adultos de Canoas viveram. E aí quero dar um destaque aqui para Margens Aquáticas, que é onde vocês encontram tanto o vídeo da Brenda para assistir, quanto outros vídeos que estavam disponíveis também. Tem o vídeo das crianças das águas, tem o vídeo do seu Vitor, que constrói os barquinhos, o vídeo do seu Salomão também. Então, tem ali contando de fato quem são as pessoas que habitam as margens ali daquela região. Eu acho, Ana Carol, que é isso, né? É uma exposição feita com muita escuta, diálogo com o território, entre muitos artistas, numa co-curadoria. Então, assim, eu acho que o site, a gente estava ansiosa por esse site, porque ele é um registro mesmo, um primeiro mapeamento do que foi, e todo mundo pode reviver, ou entrar em contato, se a pessoa, né, que não foi, que não visitou, para entender um pouco o que a gente está chamando dessa relação com as águas. Então, a gente tem ali o mapa de navegação contando um pouquinho de cada área, de como a gente pensou, inclusive, cada lugar, cada sessão e cada experiência que seria vivida ali, junto com essas imagens e agora com os vídeos disponíveis ali como os recursos e tal. Aí no segundo botãozinho de baixar, a gente tem a lista dos livros separadinha, mas ela também está dentro da cartografia, e a cartografia é esse grande documento que revela toda a concepção da exposição, mas não só, porque justamente em diálogo com o território, com a Secretaria de Educação, com as educadoras, a gente conseguiu trazer relatos muito preciosos que já aconteciam e que foram ainda mais inspirados ou instigados pela exposição para dentro dessa publicação, né? Então, textos autorais revelando essas experiências que eu acho que podem ser muito inspiradoras para todos os territórios, né? Para todo mundo que, de alguma forma, trabalha com essa relação criança e natureza. E, então, é isso. Naveguem, cliquem em tudo ali. Na última sessão aqui, a gente tem a equipe, né? Todo mundo que trabalhou para que essa exposição acontecesse. Então, acho que é legal também vocês saberem que tem muita gente que trabalhou para que essa exposição, né, fosse possível. Deixa eu trazer agora aqui o que a gente quer ver, afinal das contas, né? A gente quer ver a publicação. Deixa eu colocar ela aqui na tela para a gente ver. Boa. Cadê? Peraí. Aí, achei. Aê, muito bem. Então, esse é um documento que está, uma publicação que está disponível em PDF para todo mundo acessar dentro do site www.fabularios.com.br. Quer ir contando, Gabi, um pouquinho? Enquanto eu vou passando. Sim. Bom, então a gente reuniu alguns textos que possam abrir um pouco esse tema. Então, tem a Ana Carol, né, falando dessa experiência com a água,
Tem um texto meu que fala um pouco desses percursos com infâncias. A gente convidou uma escritora, que é Penélope Martins, que visitou a exposição e ela traz um relato dela, né? Então, a gente, enfim, fez um registro ali com uma série de textos. Tem a Thaís Caramico e a Luísa contando um pouco da literatura, né, da Biblioteca Canoa, e aí destaco, né, esse acervo que é listado, olha, e disponibilizado, e que, sim, é importante, né, às vezes os livros eles estão espalhados, e quando a gente consegue vê-los assim, como um acervo, como um repertório em diálogo, né, isso é bastante rico para a gente pensar percursos para trabalhar. Então, né, a gente tem uma parte muito especial que para a gente é o cerne da exposição mesmo, que foi esse diálogo com as educadoras. Então, um texto muito afiado da Juliane, né, Falcão Gavião, que conta um pouco dessa experiência, né, e olhar desse município já para essa questão, que eu acho que isso é muito legal para a gente pensar em outros municípios que estejam, né, também dialogando com isso. E aí, essa cartografia, né, esse relato das educadoras. Temos aí também uma série de coisas que estão as oficinas, os materiais produzidos, né, em que, olha só, os carimbos, por exemplo, que são de uma oficina, então tem os peixes, né, como que a gente trabalhou isso. E é óbvio, né, a pessoa vai olhar e falar assim, mas como é que eu vou fazer esse carimbo? Não, mas isso pode abrir ideias para outras propostas, ou até mesmo, né, para pensar essa própria proposta de carimbo, né. Então, a gente foi, né, abriu mesmo esse baú de processo e o que resultou disso, para que isso fique para quem quiser, sabe, mergulhar e criar outras possibilidades a partir desse material, né? Porque a gente sabe o quanto que esse tema ele é urgente, né, nas escolas, para as infâncias de modo geral e nas escolas, né, nos quintais das escolas, é um lugar, né, onde a criança, ela de fato pode ter um encontro entre pares, né, nas realidades de hoje, em muitas das realidades de hoje, quero dizer, né, é na escola onde a criança vai poder brincar, é onde a criança vai poder brincar com outras crianças, onde ela pode experimentar materialidades orgânicas que muitas vezes elas não têm acesso no seu cotidiano, né, diferente da realidade de crianças que vivem imersas na natureza, né, muitas infâncias não vivem, então a gente sabe da urgência desse tema, né, e, então esse material disponível aí, não sei, acho que eu já falei demais, já estou ficando emocionada, fica em looping, mas é isso, gente, para passar esse filminho do que a gente viveu ao longo de um ano, mexe mesmo com a gente, porque foi um trabalho bastante especial. Eu agradeço minhas parceiras todas, meus parceiros, né? O município de Canoas, Camila Alves, que quem nem sabia que toda essa história ia dar nisso, né, Camila? Mas olha só, que percurso bonito e longo. Então, agradecer, né? A gente está aqui celebrando e agradecendo, né? Tudo que a gente viveu. Exatamente. Então, só para... Acho que, enfim, a exposição foi incrível, é um processo incrível, gerou tantos movimentos, e a gente trazer essa publicação é só para a gente continuar essa navegação por essas águas, né? Então, convido todo mundo que está acompanhando a acessar o site fabulares.com.br e fazer download da publicação, compartilhar com colegas, espalhar essa publicação por aí, porque com certeza vai ser inspiração e vai ser, enfim,
vai movimentar as águas de vocês também, né? Então, acho que vale esse convite muito especial para todo mundo baixar essa publicação, acessar a lista de livro, conhecer as experiências de Canoas, conhecer os textos que a gente produziu, né? E, enfim, aproveitem essa experiência, aproveitem essa publicação. Bom, vamos chegando ao fim, então, desse encontro. Chegando ao fim desse encontro, né, dessa noite, queremos agradecer todo mundo que esteve aqui navegando com a gente. Eu vou falar tchau para... Não, deixa eu trazer todo mundo que está aqui online. Trago, Gabi, para dar um tchauzinho. Sim, a gente dá um tchau geral, né? Gente que já saiu. A Marlene está aí também, a Ju também. Um tchau para todo mundo. Foi uma alegria ter a gente movimentando um pouquinho mais as águas de Fabulários nessa noite. E muito bom estar com vocês, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Todas. Obrigada, tchau, gente. Tchau.